Boa noite aos amigos de casa e aos presentes aqui no Centro Espírita Maria Madalena. Hoje, 3 de maio de 2024. Este mês, temos as cores amarelo e vermelho. O Maio Amarelo reacende o debate sobre a prevenção de acidentes de trânsito. Já o Maio Vermelho tem por debate a prevenção da hepatite. Este mês, iniciaremos com uma palestra sobre o autismo, com o nosso amigo e irmão, que é trabalhador no Grupo Espírita Francisco de Assis, na Ilha do Centro Espírita. Grata a Luiz Carlos por sua gentileza em aceitar o nosso convite mais uma vez. É aqui que eu tenho que ficar. Isso, eu acho.
lá. Vou ver se consigo ficar parado aqui, né? Boa noite a todos, muita paz, tudo bem, muita luz. Não? Um enorme prazer, novamente, que a gente vem aqui fazer um estudo, né? Ou seja, trocar as ideias, falar sobre um tema tão importante e contemporâneo como o transtorno do aspecto autista hoje. Mas, antes da gente começar, vamos fazer uma prece, né? Para a gente continuar ligados com nossos irmãos superiores, com Jesus, toda a sua equipe de paz, de amor, com Maria Madalena, Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, todos os nossos irmãos aqui que nos dão amparo, que nos dão sustentação, para que aprendamos, para que nos modifiquemos, e com certeza, que nesse momento a gente vai receber tudo aquilo que a gente precisa para sairmos daqui bem melhor. Muito obrigado. Graças a Deus. Então, pessoal, né? A gente está falando do transtorno do aspecto autista hoje. Tá? Por que a gente está falando sobre isso? Né? Porque no dia 12 de abril foi o Dia Mundial de Conscientização com relação ao transtorno. Tá? E por que ele tem um dia especial, um dia não é só nacional, um dia mundial? Não? Porque é uma doença, ou melhor dizendo, é um transtorno, né, que aqui no Brasil afeta 2 milhões de pessoas. Tem ideia do que é isso? Não? 2 milhões de pessoas. Não? Não é pouca gente, não. Muita gente. Tá? E dentre esses 2 milhões, a população adulta, 85% da população adulta que tem, né, que é afetada pelo transtorno, não consegue emprego. Não tem uma inclusão no mercado de trabalho, justamente por causa dos sintomas, principalmente pelo déficit de atenção, pela dificuldade de comunicação, que a gente vai ver. Tá? E eu, gente, né, para falar sobre isso para vocês, por que eu vim aqui falar sobre isso para vocês? Para trazer esse problema, tirar, assim, desvelar, né? Tirar uma penumbra e trazer a clara esse problema que é tão sério. Porque, não sei se vocês veem hoje em dia, né? Todo mundo fala agora, os médicos devem dizer que todo mundo é autista, toda criança é autista e tal. A gente vai entender isso daqui a pouco, realmente porque a base diagnóstica mudou. Ela está mais ampla justamente para se tomar medidas mais rápidas e com antecedência. Eu estou assim, gente, né, desconfortável hoje para falar isso, porque é complicado para mim. Né? Porque eu sou autista. Eu tenho autismo leve. É difícil, né? Eu tenho, né? Eu, como criança, era muito difícil para mim. Né? Eu só fui alfabetizado com 9 para 10 anos. Né? Um atraso considerável. E eu tive muito problema na escola de interação. Eu cansei de iluminar na sala de aula, porque eu me chamava professora, não sei o quê. Eu tive muito problema de interação. Minha mãe vivia na escola, né? Em função dos problemas que eu tinha, que na época, eu criança, eu não tinha ainda essa visão que a gente tem hoje, né? De se falar, de se estudar o problema, de se fazer um diagnóstico precoce. Então, ninguém me considerou autista, né? Ou seja, o autismo, transtorno do autismo leve. Apenas dizer assim, olha, é complicado mesmo, é enrolado, tá? E a família não colaborava, entendeu? Tá? Na minha família, era o curral, era o doido, era o tonto, era tudo. Tá? Meu pai, meus tios, sabe, isso ficou aquela coisa que nós usamos no dia da memória afetiva, isso aqui mora dentro de mim. Tá? Meus pais falavam comigo, deve ser burro, bota aqui, bota ali, entendeu? Porque eu tinha dificuldade mesmo, né, gente? Tinha dificuldade. Daquela aula que a gente teve no colégio, como criança, botar a bolinha na bolinha, círculo no círculo, aquilo ali eu tinha uma maior dificuldade de fazer também. Né? E não era a coordenação fotográfica, era a minha condição de ver, de interpretar, de fazer aquilo. Eu tinha um tempo diferente. E eu não fui entendido. Por isso que eu batalho muito com relação ao
estou. Não? Hoje, gente, eu melhorei bastante. Tá? Muito, 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 muito. E agradeço muito ao Espiritismo. Tá? Que foi quando eu estava lá com os 19 anos, né, que eu me envolvi na mocidade espírita, e foi ali que me botaram para falar. Aí aquilo foi me incentivando, né? Porque até então eu era muito desacreditado, tá, na minha família. Até hoje eu sou. Tá, no meio familiar, o cara, o problema da família sou eu. Eu sou até hoje, eu sou o problema da família. Se tem um exemplo de alguma coisa errada, sou eu. Até eles falam assim, o bicho vai fazer uma cuidado, né? Então, porque tinha isso, eu tinha muita dificuldade mesmo, tá? Melhorei bastante, mas ainda tem. Tá? Aí vocês vão entender que muitas das vezes eu consigo conversar com mais de uma pessoa, mas eu conversar com uma pessoa só, para mim é complicado. Tá? Eu estava ali agora, aqui atrás, conversando com o São Paulo, com o Damião. Aí, a partir do momento que o Damião saiu, já ficou difícil eu sustentar só com o São Paulo. Se não for uma pessoa que eu adoro conversar, uma pessoa, tem gente que não gosta, mas eu gosto. Se é aquela pessoa que fala, repete as coisas, eu fico falando, né? Pô, né? Porque eu mesmo falar de mim, eu mesmo ter um papo mais íntimo, é mais complicado, tá? Inclusive, gente, são coisas que a gente vai desenvolvendo, a gente vai crescendo e vai superando uma historiazinha de superação muito nervoso, né? Falar disso me deixa nervoso. Tá? Então, por isso que eu acho, né, que é importante essa informação para você começar a reconhecer, para você começar a ver, para você começar a sentir que dá para a gente perceber um pouquinho de informação a criança que tem essa dificuldade e já tomar medidas mais rápidas. Tá? Para não passar, fazer uma profilaxia do que eu passei. Nem minha mãe acreditava em mim, quando a minha mãe viu. A primeira vez que eu fazendo uma palestra, no centro, lá em Vicente Carvalho, quando acabou, a minha mãe viu aqueles dois olhando assim para mim e falou assim, Luiz, eu jamais pensei que você conseguiria fazer um negócio desse. A minha mãe não acreditava em mim, gente. Então, isso é muito ruim, isso é muito difícil, né? Mas a gente vai levando, e hoje em dia, gente, eu estou bem melhor. Mas não espere de mim um cara muito falante assim na intimidade, né? Da interação, em festas, né? Não sou um cara muito festeiro, não sou aluno de festa, entendeu? Sou um cara mais retraído, né? Assim, não? Na festa, aqui na confraternização, talvez eles nem tenham notado, né? Mas na hora do almoço, eu sentei lá no canto, lá sozinho, né? Aí o São Paulo me salvou, foi você falar comigo. Você estava lá, pronto, né? Mas eu fiquei lá no canto. Aí teve uma hora que a Sandra veio conversar comigo, tá? Aí eu não sabia de falar uma Sandra. Você abaixa os outros, eu acho também. Essa coisa toda. Então, gente, para você ver que é importante sim, a gente prestar atenção nisso. E tem, assim, outras coisas, né? Digamos, a adolescência. Foi complicado, né, para mim. Tá? Ele que é adolescente ali, tem que saber que é complicado a gente ser adolescente assim, totalmente com falta de interação, né? Tanto que eu vou revelar outra coisa para vocês. Né? Não vale rir de mim, não, hein? Não é de mim, não. Tá? Tá? Eu, na escola, né? Adolescente e tal, os meus colegas todos namoravam, as alunas, né? E eu não. Aí um dia eu resolvi me aproximar de uma menina lá no pátio. Né? Tu era nerd, né? Aí eu cheguei para a menina e falei assim, você vem sempre aqui? Gente, não é pra gente. Mas, aí ela olhou para mim, por que para mim? Ela olhou para mim e falou assim, pô, cara, se me vê aqui todo dia, não vai se ver também sempre aqui. Mas eu não sei fazer outra coisa, gente, né? Eu sabia fazer outra coisa. Eu preciso que a pessoa me ajude, né? Então, nessa hora, né, os jovens sabem o que eu vou falar, talvez você não sabe, não sabe. Eu só deixei de ser bebê, ele não sabe o que é, sabe? Você não sabe. Eu só deixei de ser bebê aos 19 ou 20 anos, cara. Demorou. Demorou de mim. Vocês sabem o que é bebê? Bom, aí fui beber, imagina um adolescente beber aos 19 anos. Né? Então, foi complicado. E claro, daí a gente foi a história de superação, também de terapia, né? Tratamento e tal, e eu estou aqui, tá?
para falar sobre esse assunto. Tá? Tem um outro fato curioso também, que eu vou revelar a vocês, que tem a ver com a Rosane, entendeu? E a Rosane, um dia a gente estava sentado aqui, né, e a Rosane é animada, né? Falando ali, não, a gente vai mudar os banheiros e tal. Não. Gente, eu estava olhando para a cara da Rosane, mas eu não quero saber disso. Eu não estava entendendo nada. Por quê, gente? Eu tenho essa dificuldade, eu não consigo fazer. Né? Assim, minha mulher, em casa, ela quer mudar as coisas. Vou mudar, vou botar isso aqui e tal, vai ficar assim. Eu não consigo ver isso, entendeu? Meu raciocínio não visa. Aí eu só fui entender o que a Rosane vai fazer mesmo. Foi na semana retrasada, que a gente estava de fora, ela falou assim para mim, ó, o banheiro vai sair daqui e vem para aqui. Aí eu digo, agora eu entendi. Então, comigo, acho que você tem que ser mais, sabe, essas coisas de olhar manual para montar um negócio, gente, não adianta, eu posso até fazer, mas vou demorar bem mais do que você pensa. Entendeu? É aí que o pessoal me chama, pô, tô enrolado? Não, é isso, tem mais dificuldade. Então é isso, gente, que eu queria mostrar a vocês. Que quem tem um transtorno tem essas pequenas dificuldades, mas não deixam de ser pessoas amáveis, pessoas importantes, pessoas que sabem trocar, pessoas que sabem interagir, pessoas que podem fazer coisas brilhantes, pessoas que, quando se ligam a uma coisa, tendem a ser muito boas naquilo, que ela bota foco naquilo. Tá? Então, por isso que a gente está aqui. E até para você entender por que é o quebra-cabeça, né, o símbolo do autismo. Porque simboliza a nossa dificuldade da gente se encaixar. Não tem uma coisa mais do que assim, ó, dificuldade de a gente ver o que encaixa uma coisa na outra, explica bem o que é o transtorno dos autistas. Essa dificuldade da gente encaixar, da gente interagir, da gente se comunicar. Tá bom? Tá certo? A gente não fique me olhando a partir de agora assim, não, né? Vai estar assim aqui no celular. Ele é autista. Não, tá? Eu disse que ia fazer a revelação, eu fiz, tá bom? Então, você passar. Aqui, gente, eu trouxe esse esquema desses filmes, porque conta bem, mostra bem como funciona, né, a visão que a gente tem do transtorno. Não? O primeiro ali, acho que ninguém aqui, não sei, o primeiro ali foi de 1979, recebido no Brasil. Acho que só eu era nascido, ele ali talvez, né? Achei que encarnado no tio. Ele foi exibido em 1979. Aí, gente, ainda se dá uma visão do transtorno do espiritismo, transtorno do espectro autista, como algo limitador, como algo que deixava a pessoa inabilitada. Que mostrava aquele garoto, né, se eu não me engano, é Juan, pelo termo minha mente falha, né? E na época eu tinha de 15 anos, mas eu vi esse filme. E ele mostrava a dificuldade, ele falava da dificuldade de ter uma criança com transtorno. E o filme todo geral rodou do trabalho dos pais se aproximarem da criança, de entrarem no mundo da criança. Tá? Ele era não verbal, ele tinha um problema sério, né, uma ficção séria, transtorno, e fazia muito movimento repetitivo. O que ele fazia? Ele botava o prato e ficava assim na mão. Entendeu? Assim, muito assim, porque aquilo ali ele estava incomodado, ele não sabia como reagir às coisas, aos estímulos que tinham do lado dele. E foi todo o filme mostrando, explorando como os pais poderiam se aproximar dele. Tá? Esse filme teve um impacto tão grande no Brasil, que a PAI, né, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, usou ele como mote durante muito tempo. Tá? Depois a gente tem o He-Man. Né? O He-Man já foi ali dos anos 90. Né? Tá? Aí já dá uma outra visão, nós temos a visão melhor. Né? Que é aquele Tom Cruise é irmão do Dustin Hoffman. E o Dustin Hoffman herdou uma herança de 3 milhões, $1 bilhão. E o Tom Cruise, que era o irmão playboy, ficou de olho naquilo. Só que para ter acesso a isso, ele tinha que cuidar do irmão. E o filme se passa nessa relação, o crescimento que teve os dois nessa relação. Aí tem que mostrar uma outra face,
Ele tinha um transtorno do autismo? Tinha. Mas mostra que dá para ter afeto, dá para ter troca afetiva, dá para ter carinho, dá para se conviver, tá? Dá para se fazer uma grande relação, que tanto que no final do filme, o Playboy, que é o Tom Cruise, se modifica muito, passa a ter uma visão muito mais humanizada do mundo das pessoas. Aí já é uma outra, assim, ó, pessoa com transtorno, espectro autista, modificando o outro. Tá vendo? Já deu uma evolução. Aí depois deu um muito top. Quem não viu isso aí? Passou na Globo aí um tempão. Tá? Vai para a série, né? E mostra aí que a gente já mostra que a gente pode trabalhar, a gente pode estudar, pode ser cirurgião. Claro, gente, tem algumas limitações. Lidar com o conflito, lidar com problemas, é difícil para ele, né? É uma forma específica, diferente de lidar. Mas ele, inclusive, tem um capítulo que ele até casou com uma menina, né? Então, as perspectivas vão mudando. E depois teve a animação, né, desenho animado Loop, que esse aí já é agora, de 2020, 2021, que é uma menina autista não verbal também, que modifica, né, numa viagem ali com aquele rapaz, pode aquele barco, depois eu vou dar muito spoiler, não, você vê a animação lá do Pixar, Disney Pixar, se não me engano. Então ele modifica a relação dos dois, ajuda ele, dá conselhos a ele, tudo através do celular. Ela não fala, né? Ela faz mensagem através do celular. Mostra assim que a gente pode ser e somos inteligentes, capazes. Né? Isso tem diferença. Não é para você olhar a pessoa, a criança tem um transtorno autista e a gente segregar. Muito pelo contrário, a gente tem que incluir. É isso? Tá? Se você tem um filho, um neto, um sobrinho, com esse diagnóstico, não é, não, pô, ele é uma pessoa, sim, ele vai demorar mais tempo para algumas coisas, mas ele vai te surpreender demais e vai ver que é uma criança tão boa, generosa, como qualquer outra criança. Tá? Ok? Dá para você passar, por favor? Então, a definição, né? É um transtorno neurodesenvolvimento caracterizado por dificuldades de interação social, comunicação e comportamentos repetitivos e restritivos. Vou entender para aí, essa definição é muito técnica. Né? Neurodesenvolvimento, gente, é que a gente nasce com algumas estruturas do cérebro diferentes, com alguma limitação. Tá? A gente não sabe, gente, a ciência não sabe ainda direito o que provoca isso e quais áreas do cérebro é que afetam definitivamente, que são incisivas para isso. Né? Mas se sabe que o funcionamento, né, as trocas lá de neurônios, o transtorno autista, sofre alguma disfunção, que é por isso que gera essa dificuldade. Né? E isso é caracterizado por quê? Dificuldade de interação social. Que interação social? Isso que a gente está fazendo agora. Né? A pessoa tem mais dificuldade de falar com o outro, de trocar com o outro, de se abrir com o outro. Né? Ela é mais taciturna, mais fechada. Tá? Comunicação, né? Tem a ver com a interação, de trocar, e comportamentos restritivos e repetitivos. O que quer dizer isso? Você escolhe um tipo de coisa para perceber, um tipo de coisa para fazer, e faz ali, ficar restrito aquilo, e restritivo você vai repetindo também certas ações, certos comportamentos, certos atitudes. Como o garoto do prato. Ele se sentia ameaçado, não sabia o que se fazer, ele rodava o prato e ficava. Ele não sabia o que fazer. Né? Ele não sabia, pô, eu vou xingar, eu vou reclamar, eu vou gritar, ele não sabia o que fazer, ele não dá conta. Ele fazia aquilo para dizer, né, para se livrar daquele encontro, para se livrar daquela emoção. Ele não sabia o que fazer. Não? Tá certo? Então, é isso que quer dizer, comportamentos repetitivos e restritivos. Isso, gente, de fato, já tem um problema. Né? Tipo de cadeira para vocês. Né? Para a gente no trabalho, na vida comum, tudo, é muito difícil a gente ter que lidar, precisar interagir e ter dificuldade para fazer isso. Tá bom? É muita dificuldade. Então, se você hoje em dia notar que alguém facilita para a pessoa, entendeu?
Não chama a pessoa de mal educada, não? Tá? Quando a pessoa passa por você, eu já fui. Às vezes eu não dava um bom dia, porque eu tinha vergonha da outra pessoa, entendeu? Tá? De me expor. Então, é mais fácil taxar, né? Rotular de alguma coisa que deprecie do que a gente teria que pode ter dificuldade, né? E tem gente também, sim, é mal educada, mas o autista não é o caso, tá? Bom, no Brasil, em 2011, tinha um caso para cada 360 crianças, em 2011. E a gente também, a ciência, a gente, se bem que eu sou cientista, a ciência não sabe por quê, mas tem uma prevalência entre os meninos. Tá? As meninas são menos afetadas. Aqui no Brasil está mais ou menos de 1 para 4. Uma menina para 4 meninos. Né? Por que disso? Talvez seja constituição genética. Não se sabe, mas que a prevalência é. Os meninos são mais afetados. Tá? Ok? Então, as causas. Tem a causa genética, né? Isso aí está certo. Tá? É de fundo genético. Tá? É de fundo na hora da concepção, da estruturação dos cromossomos. Tem alguma coisa que acontece ali que gera essa estrutura, que gera dificuldade no cérebro, né? Essa disfunção no cérebro. Né? Porém, a ciência não sabe aonde é ainda. Vamos entender melhor isso. A síndrome de Down, né? O pessoal erroneamente chama de mongoloide, que é uma coisa preconceituosa, gente. O nome é síndrome de Down, pessoa Down. Né? Aí a gente sabe que tem um problema no cromossomo 21, né? Trissomia do 21. Né? Em vez de ser 2, tem 3. Né? Nossos cromossomos são pares. Está vendo a biologia? Tem um xizinho assim. Na questão do autismo, a gente não sabe, mas sabe que é alguma coisa de fundo genético. Porque eles fizeram testes com pessoas com gêmeos, né? Gêmeos univitelinos, e foram se chegando, fortalecendo essas hipóteses de que tem a ver com questões genéticas. Né? Ok? Tá? Então, mas isso não quer dizer que se eu tenho, claro, eu tenho a predisposição genética, será que eu vou desenvolver o transtorno do espectro autista? Depende, porque aí depende das nossas relações com o ambiente. Né? Ficou complicado, eu vou entender melhor. Eu posso ter uma disposição genética para ter hipertensão. Né? Eu posso ter isso. Agora, se eu sou uma pessoa que eu tenho uma condição que procuro controlar meu peso, que eu procuro controlar minha alimentação desde cedo e tudo, não ter uma dieta hipossótica, toda, com certeza, as chances de eu desenvolver, apesar de ter lá o predisposição genética, vão ser pequenas. Isso também, gente, com relação à esquizofrenia. A esquizofrenia, sim, há uma predisposição genética. Mas nem todo mundo que tem essa predisposição vai ficar esquizofrênico, porque depende da sua relação com o ambiente. Compreendeu? Né? E tem gente que, de repente, não tem e pode ter surtos. Né? Às vezes a coisa não funciona assim. Enfim, na questão do transtorno do espectro autista, né? Tem ali situações que acontecem com a mãe que não te gravidez. A exposição ao ácido valproico durante o pré-natal. O que é o ácido valproico? É um medicamento utilizado para quem tem convulsão. Né? Então, pessoas grávidas foram tratadas em função de uma convulsão ácido valproico, pode ter essa questão, pode ajudar, né, junto com a predisposição genética, no desenvolvimento dos sintomas do aspecto autista. Ou se você fez tratamento, né, há muito tempo, engravidou, essa coisa toda, também tem que averiguar direitinho, tem que ver seu médico, né? Tá? Durante o pré-natal. Peso ou mais cedo, né, versus prematuridade extrema. Crianças prematuras. Né? Crianças que nascem muito prematuras, nascem 6 meses, né? Tem um caso lá na família dela, fez 6 meses, né? 6 meses e tal, e não deu outra. Ele tem
transtorno do espectro autista. Tá? Então, essas coisas podem... Veja bem, gente. Eu não estou falando que todo mundo que nasce prematuro vai ter um transtorno. Mas é o quê? Está dentro das probabilidades. Tá? E também idade parental avançada. Aqui, gente, tem uma coisa interessante. Sempre se fala da idade da mãe, não é isso? Mas aqui as pesquisas mostram que a idade do pai também. Porque o envelhecimento das células dos gametas masculinos também influencia na questão da concepção e da formação do feto, da formação do bebê, que pode gerar aí nessa dificuldade, nessa deficiência, uma disfunção do cérebro que vai acabar no transtorno do espectro autista. Entendeu? Então, quanto mais velho, mais cuidado, mais rigor, mais acompanhamento a gente deve ter. Tá? Além, claro, né, das mães grávidas que possuem bebida alcoólica, não, aqui não é lição moral, não, mas a ciência fala, né, que pode ser, não quer dizer que vai ser, mas pode ser, né, o tabagismo também, e a diabetes. Né? A diabetes, quando a pessoa também pode influenciar. Né? O fato é que, gente, essas conjunções dos fatores ambientais, né, com os fisiológicos, no caso da diabetes, né, ser afetado pela diabetes, e com a predisposição genética, juntando isso tudo, pode ser que acabe você gerando uma criança com transtorno do espectro autista. Tá? Mas repita, hein? Não fique me olhando para essa história assim, pode ser, pode não ser, tem probabilidade. Entendeu? Tá? Por favor. Vamos lá. Aqui que vocês estão vendo, né, esse nível 1 do ano 3, é o que a gente chama do espectro autista. Né? Lá em 79, só se considerava o autismo no nível 3, só o pior nível. Hoje, a gente já parte dali, do nível 1. Essa classificação foi feita pelo DSM, é DSM-5, né? Que é o Manual de Estatístico e Etiológico da Associação de Psiquiatria dos Estados Unidos. Tá? É dos Estados Unidos, mas é bom. Vamos ter xenofobia, tá? Que é muito bom. Tá? E ali ele classificou, a partir de 2000, a última edição dele foi 2013, deve ter sido a partir de 2000, 2007, 2008. Tá? E aqui no Brasil, os médicos agora começando a usar, já porque já há 5 anos, 10 anos, tá? Essa forma de se classificar de forma mais ampla. Tá? É por isso que o número de pessoas com diagnóstico de autismo aumentou. Tem até uma atriz aí, tem uma atriz que, adulta, que nem eu, que descobriu, né? Então, são 10, mas tem. Né? Então, o nível 1 é o grau leve. Exige pouco apoio. Não? A maioria é verbal, tem dificuldade de sustentar interação. A básica da gente, nível 1, é a dificuldade de sustentar interações com os outros. Né? Exatamente como eu tenho. Eu tenho a dificuldade de sustentar uma conversa. Não espere de mim, né, que eu vou ter um papo enorme contigo que eu não vou ter. Tá? Certo? Então, ela fala muito, ainda mais que também ela fala. Se for que o pessoal reclama muito que quando eu estou em casa, pensa que não tem ninguém em casa, que fica um silêncio que eu não falo, entendeu? Eu não falo, eu fico ali, calado, sou muito transvertido, falo. Tá. Gente, não tem nada demais. O diagnóstico é bom, vai te dar uma alertada. Você vai sofrer menos do que eu sofri. Entendeu? Tá? A família também, você vai ver. O nível 2 é moderado, mas necessita de mais suporte. Né? Aí já temos casos do verbal, muito não. Gente, não verbal, a pessoa não fala. Tem muita dificuldade de falar. Tá? Aí já precisa muito. E o nível 3 é o que você vê, que é aquele que a gente tem lá no filme, aquele nível da pessoa bem mais trancada e fechada. Ela vive no mundo interior dela. Não? Compreendemos? Vamos lá. As comorbidades são comorbidades. São transtornos que podem vir juntos. Transtornos que podem acometer a gente junto
com a questão do autismo, ou seja, favorece o aparecimento desse transtorno. Tem o transtorno de ansiedade, aí é que é o problema. A última vez que eu falei sobre isso, todo mundo tem ansiedade, não tem? Não é dizer que todo mundo tem transtorno de autismo. O negócio é quando a gente tem um transtorno de ansiedade, o transtorno é que a gente não controla a ansiedade. E pode ser, né, os autistas, né, ser mais fácil favorecer esse transtorno aparecer. Tá? Depressão ajuda também. Né? Transtorno obsessivo compulsivo, você sabe o que é TOC? Né? Transtorno obsessivo compulsivo. Tá? Alguém aqui já saiu de casa e voltou para ver se desligou a luz? Se trancou a porta? Não ficou em paz? Né? Ele, não, vamos voltar. Voltou da van, voltou do trem. Né? Isso aí, fazer isso uma vez não tem problema. Você vai ver, vai pensar que está frequente, gente. Aí, ó, você toma. Entendeu? Tá? Ok? A sua mulher, por acaso, né? Os homens aí, geralmente as mulheres fazem isso. Se a mulher gosta de ver a toalha alinhada assim, isso aí pode ser top. Brincadeira, entendeu? Vamos lá. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso aqui também é confundido muito com o transtorno do espectro autista. A pessoa não tem transtorno do espectro autista, nós temos que é também a pessoa tem dificuldade de comunicação, tem dificuldade de atenção, mas é porque ela é agitada, ela é inquieta. Tá? Epilepsia, tá bom, também. E os distúrbios do sono. A gente, os transtornos do espectro autista, principalmente o severo, a pessoa dorme muito pouco, ou não dorme. Né? Que graças a Deus não é meu caso, eu durmo bem. Na hora de desprender a noite, vamos lá. Bom, sinais no início da infância. Sinais quando a pessoa é bebê ainda, né? Dá para a gente saber. Bebê, evita contato com o olhar. Né? O bebê, gente, a partir de 2, 3 meses, eu nunca tive filhos. Né? Eu nunca criei filhos, eu não tenho filhos biológicos. Nunca fui pai assim, neném na mão. A não ser minha sobrinha de vez em quando. Mas o neném chega um momento, assim, de alguns meses, que ele sabe quem cuida dele. Ele sabe quando você dá mamar, ele olha assim para você. Ele não olha para você, né? Aí você chora. Não, o bebê autista já não olha. Né? Ele não vai olhar, ele vai ficar mais fechado. Crianças que persistem em ficar e brincar sozinho. Eu era assim, bem assim. Eu tinha um amigo chamado Jorge. Eu brigava com o Jorge. Você me chamava de maluco. Eu corria com o Jorge e ninguém via o Jorge. Então, isso também. Gente, não está dizendo que todo mundo que tem isso é ciência. A gente está falando que são sinais que toda criança tem seu amigo invisível. A gente cria. Né? Atrasa a repressão do desenvolvimento da falta de linguagem. Aqui é sério, tá? A criança, gente, que até 1 ano não fala assim com papá, mamãe, liga a luz amarela. Porque pode ter alguma coisa. Não estou dizendo que é um transtorno do espectro autista, mas pode ser um problema mesmo fonológico. Outra coisa legal, né? É para ela falar assim, papá, mamãe, 1 ano, ela tem que emitir organizada algum som, geralmente é papai e mamãe, porque você fica insistindo, né? Fala mamãe, fala papai. Quem vai falar para papai? Primeiro mamãe primeiro, né? Agora, quando ela faz 2 anos, tá? 1 ano e 8 meses em diante, se ela não estiver falando, aí tem um problema sério. Tem que se ver. Tá? Isso aconteceu lá na minha família. Na família dela, sinal. Então, os netos dela, com 2 anos, não falava nada. Não é? E elas ficavam falando assim, ele é preguiçoso mesmo, não sei o quê. Não é, não. Tinha alguma coisa que teve, agora que teve diagnóstico, mas todos os autistas. Então, a fala, gente, é um momento muito importante de a gente ver. Assim mesmo, gente, criança ali, um pouco mais de 1 ano, né? Tá? Não tem aquela brincadeira que você faz? Aparece, some, se você fizer isso, a criança fica assim, olhando para outra parte.
Isso, gente, alguma coisa a gente já tem que ver. Que o normal, a criança está ali, né? Você faz. Oi? Não? É como diz um palestrante espírita, né? A criança tem que estar ali, você mexendo nela e tal, ficando em volta dela. Aí você pensa que ela está rindo para você, né? Não, né? Não. Uma brincadeira que ele fez que eu acho interessante. Quando a gente estuda no Espiritismo, que a família, aquela criança pode ter sido, né, alguém que eu preciso resgatar alguma coisa, aí a criança vai estar rindo assim, por quê para você? Ó, vendo? Você fez tudo aquilo comigo, agora tem que ir aí, ó. Segura a onda aí. Você fez tudo aquilo comigo, agora eu tenho dura aqui, né? Vai trocar muita fralda minha. Tá? Então, gente, são coisas. Essa questão da fala, gente, e essa questão dessa falta de comunicação já na infância, liga o sinal de alerta. Tá? Aí é por isso que é bom a gente ter essa informação, que a gente vai tomar providências antes, que a gente vai ter o tratamento antes. Tá? E claro, gente, é um tratamento complexo? É. Tá? É um tratamento que exige vários profissionais? É. Né? Mas, né, o SUS oferece. Entendeu? Claro, dá trabalho. Né? Dá trabalho, da família várias vezes, mas o SUS oferece. Entendeu? Pode passar. Ok? Aqui são os critérios para o diagnóstico. Aqui, gente, eu só trago a vocês para vocês virem, apesar, né, de a necessidade, os sintomas serem levantados geralmente, sabe por quê? Sabe quem nota? É a professora. Não é a gente, por incrível que são os pais, geralmente, quem chama a atenção é a professora, o professor, a pessoa da creche. Fala assim, ó, vê lá esse menino, ele acha assim, ele fica muito calado. Né? É a professora que levanta essa necessidade, porque é ela que liga ali. Né? Porque, por incrível que pareça, a gente pandemia mostrou isso, às vezes nós pais não conhecemos bem os nossos filhos. Teve gente que foi conhecer os filhos depois que ficou todo mundo confinado em casa, para descobrir que o filho é assim, né? Que vai para na creche de manhã, pega de noite, vamos comer e tal, tudo bom. Então, a gente às vezes não tem aquele contato com o cotidiano do filho. Mas, apesar disso tudo, né, o diagnóstico ali quem faz, a gente precisa de um médico, um neurologista ou um psiquiatra. Tá? Porque vai dizer assim, ó, a questão do espectro autista, ele tem que ser calcado no parecer do médico. Claro que, né, como eu falei para vocês, apesar da questão hereditária, apesar da questão fisiológica, ele vai se basear nos sintomas que você vai levar os professores, as pessoas que convivem com o aluno, com a criança, vão levar. Ele vai se basear nisso, tá? É importantíssima essa ajuda, né, do pessoal da equipe pedagógica que trabalha com o seu filho. Tá? Vamos lá. Falhas de velocidade socioafetiva, ou seja, socioafetiva, a gente interagir com pessoas, ter afeto com pessoas, tá? Falhas na comunicação não verbal. Comunicação verbal, gente, o que é? Tá? A gente não nota, tá? Quando você está trabalhando, né? Você não nota, cara, gente, ninguém tem, todo mundo aqui é chefe. Você não tem chefe, né? Então, quem tem chefe, sabe, você olha para o chefe, tipo aquela cara assim, esquisita e tal, aí você já sabe, ó, hoje não é dia de pedir aumento. Né? Hoje não vai ser o dia de pedir aumento. O chefe da cara toda. Você já conhece o chefe. Né? Agora, você diz, oi? Agora, se o chefe tem um transtorno do espectro autista, lá no nível 3, principalmente, no nível 2, ele não vai expressar nada. Você não vai saber. Você não vai entender se ele está gostando ou se ele não está gostando. Né? É aquele sorrisinho assim, de cara de paisagem. Você não vai saber. Né? Certo? Então, é complicado. Porque a comunicação não verbal, gente, a gente fala, mas a gente vive fazendo isso, não vive? A gente fazendo pela cara, pelo gesto, né? A gente olha assim, é o que eu estou fazendo aqui agora com vocês, né? Então, por enquanto, ninguém está dormindo, mas vamos lá, né? Então, na hora de dormir, tá? Estou fazendo com vocês para ver como é que eu estou levando a coisa. Isso é o que? A comunicação não verbal. A gente sabe, o olhar, né? Você não sabe o olhar que diz tudo para você? Né? Quer ver uma coisa que vocês vão entender, né? Vou entender então. Tá?
Você que é jovem, olha a explicação do tio aqui que eu vou te dar agora nas relações com as meninas, entendeu? Se um dia você namorar, se casou, você está namorando sério, né? Falar assim com a sua namorada, né? Sua noiva fala assim, bebê, amor, flozão, né? Ó, eu vou ali no botequim, eu vou ali no botequim, eu vou ali no futebol, né? Eu vou ali no futebol, rapidinho, jogar bola, daqui a pouco eu volto. Se ela falar assim, ó, pode ir. É para você não ir. Se ela mandar esse pode ir, você sabe que é para não ir. Por quê? Essa comunicação, ela está falando uma coisa, mas está expressando. Aprenda isso, viu? Você um dia vai me agradecer esse toque que eu estou te dando. Né, meninas? Tá? E ela não reconhece, mas é assim mesmo. Né? Então, gente, de dificuldade em desenvolver, manter e compreender uma interação. Tá? Aí é aquela história, gente. É o que acontece comigo. Se não for. Hoje em dia eu trabalho muito bem isso, né? Hoje em dia eu leio filosofia e tal, isso eu entendo bem. Porque faz parte de uma coisa que foi permitida. Mas se você vier para mim, né? Uma coisa para imaginar, dizer assim, ó, novamente o exemplo da Rosane, estou usando a Rosane de Cristo aqui. Fala, ó, o banheiro ali, eu vou tirar daqui, botar para ali e tal. Companheiro, eu não estou vendo isso. Eu tenho muita dificuldade. Então é mais ou menos o que aconteceria. Manter, compreender, a gente tem que ser muito concreto. Quer ver uma outra coisa também? Que vocês talvez entendam, tinha, né? Estou começando a entender melhor isso agora. Não tem uma coisa, principalmente carioca, fala assim, então vamos marcar, vamos tal. Né? Eu entendia isso sempre, vamos marcar. Eu procurava uma pessoa, vamos marcar tal dia. A gente vê, então. Aqui, quem não tem, sabe assim, ó, tem um vamos marcar, vai marcar, então vamos marcar, e não vai marcar, não tem isso. Eu não consigo diferenciar muito isso ainda não, né? Se for assim para mim, ó, vamos marcar, eu vou, entendeu? Vamos marcar o almoço, tá? Mas tem aquele vamos marcar que marca, tem aquele vamos marcar que não marca, né? Eu tenho ainda dificuldade de entender isso, tá? Vamos lá. Bom, medicamentos. Não vai precisar, já processo, você não? Já. Os medicamentos, tá? Medicamentos, gente, geralmente para tratar os efeitos, as comorbidades, né? Ou seja, falta de sono, se tiver um caso de TDAH, né? Se tiver um caso de epilepsia, né? Justamente para isso. Agora, tem um caso dos graves, no nível 3, que às vezes tem crianças que ficam muito agressivas, né? Ela fica muito agressiva, principalmente quando é contrariada. Aí os médicos geralmente usam respiridona, né? Médico, neurologista. Mas isso aí depende da avaliação médica, tá? Não vamos dando respiridona para as crianças, né? Vamos ver a avaliação médica. Tá? Suporte à família, isso aqui é o que eu faço lá no PECAS, né? Isso aqui. Tá? Porque receber um diagnóstico assim para a família também é complicado. Né? Você ouvir isso, ó, seu filho tem transtorno do espectro autista, geralmente terror, né? E não é, tá? Não é. Terapias, tá? Terapias, geralmente, mais terapias, gente, ligada ao psicopedagogo, com os pedagogos, com as professoras. A psicologia vai entrar mais no APA, né? Que é a análise do comportamento aplicado. Então, uma técnica que ajuda a gente trabalhar nosso comportamento para se ajustar no dia a dia. Tá? Mas você tem que ter um curso específico para isso. Eu não tenho. A pessoa não trabalha com os autistas. Tá? Eu não tenho. E quem tem mais, na realidade, esse curso chama de APA, geralmente é pedagogo. Os pedagogos têm mais que os psicólogos. Não? Exames é mais no caso do diagnóstico diferencial. Aquele caso, ó, ele é TDAH, não é TEA, né? No transtorno de espectro autista. Vai tirar essa dúvida do médico, às vezes pede exames, né? E aí o principal para mim são as intervenções pedagógicas, né? Que é a professora que vai ajudar a gente muito no trato das crianças. Você, se tiver um filho, um parente, né? Com esse transtorno, tem que estar colado, tem que dar apoio à professora, tem que estar junto com ela, e ela vai te trazer
informações importantes. A professora vai ser... Professora, que eu falo, geralmente os pequenininhos são professores, mas professor também, se tiver, vai ser fundamental. Vai ser um agente fundamental para a gente ajudar essa criança. Tá? E, para a gente aqui terminar, né? O autismo não se cura, se compreende. Tá? Por que isso? Porque o autismo, gente, ele não é uma doença, ele é um transtorno. Qual a diferença, Luiz? Né? Que a doença, ela tem uma causa específica, ela tem uma causa determinada. Nós vamos pensar assim, diabetes também. Além de transtorno autista, eu tenho diabetes. O meu pâncreas não funciona bem. Então, está ali, está determinado. Não funciona bem, então você tem diabetes. Mas o transtorno, tá? A gente não tem uma causa. Não tem algo assim, né, que seja efetivo. Para o homem desse, a gente pode dizer assim, é aqui. Né? É um conjunto de coisas que vão acontecendo, um conjunto de disfunções cerebrais que leva a gente a ter aquele comportamento que nos traz algum desconforto. Assim como a esquizofrenia. Na esquizofrenia, a gente não tem lá um órgão. A gente tentou até no passado fazer lobotomia e tal, mas nada disso deu certo. Porque é algo geral, alguma coisa na formação, nas sinapses, nas relações entre os neurônios que não funciona certo e gera essa coisa toda. Então, por isso que nós, transtorno autista, tá? A gente não é doença, tem um transtorno, sim, que não se cura porque não é doença, a gente também não precisa ser curado. Apenas a gente compreende que essa pessoa, né, ela tem, às vezes, um pouquinho mais de dificuldade, um pouquinho mais lenta para certas coisas, não tudo. Tá? Que não é uma pessoa como foi comigo chamado de curral, não é uma pessoa que tem condição. Né? Eu fui alfabetizado tarde, mas depois, na minha família, eu fui o cara que mais despontou. Né? Eu fui muito mais à frente que meus irmãos. Né? Então, a gente fica à frente intelectual da gente. Né? Eu estudei mais do que eles, tive condição, conquistei mais concursos que eles. Então, não quer dizer que isso é uma coisa inviabilizadora. É, sim, um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais difícil, às vezes, em determinadas questões de interação social, mas dá para fazer, eu estou aqui, ó, tá? Dá para fazer, dá para superar. Tá? E, para fechar mesmo, para respeitar a minha expulso, você deve estar pensando, e a visão espírita disso aí? Gente, a visão espírita não tem novidade, gente. É prova de expressão. Né? E tem muito palestrante no YouTube falando, nós temos que usou mal o pensamento, usou mal. Não tem nada a ver, é uma necessidade que só tem. É uma necessidade que ela precisa ser daquela forma. Não tem a ver que porque fez isso, agora vem a exceção. É a visão normal. É uma prova, uma expressão que a gente está vivendo aqui. Tá? Ok? Só isso. Então, é aquela história. Eu aprendi, né? Eu pedi para vir rico, bonito e de olhos azuis. Entendeu? Tá? Não vim rico, não vim de olhos azuis. Então, o que vai fazer? É o que a gente tem. Né? Então, não é que eu usei da beleza da outra encarnação. É isso, gente. Então, a visão espírita é por simplesmente porque, de alguma forma, eu pedi para vir assim, porque eu tenho necessidade de aprimorar nesse sentido. Tá bom? Espero que tenha ajudado e observe essas crianças e não faça preconceito. Faça inclusão. Ok? Obrigado. Só para tem esse transtorno o adolescente seja agitado, aí fala que ele está com um roxo. Não, nada a ver. Então, gente, vamos orar novamente, agradecer ao nosso Pai por tudo que a gente entendeu, por tudo que fomos entendidos, e que a gente possa ter com maior carinho, com maior tolerância, com maior caridade e amor a todas as pessoas, independente de ver, ti ou não, mas amar o próximo como a ti mesmo, que a gente tem aprendido isso faz um pouco. Muito obrigado, graças a Deus.
Obrigada, Luiz Carlos. Eu acho que todos nós aqui estamos encantados. Que maravilha de estudo hoje. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Lembrando aos amigos do centro que amanhã, dia 4, temos o Floral de Bar, um trabalho de apoio e ajuda ao próximo. Pedimos que trouxesse uma garrafinha de água para que seja pingado o floral. O horário é das 8 horas às 10 horas. Na segunda-feira, dia 6, temos a prece coletiva e o tema livre, começando às 8 horas. Na quarta-feira, dia 8, a partir das 16 horas, temos a auriculoterapia e, em seguida, a meditação. Outro trabalho de apoio e ajuda ao próximo. Não cobramos nada. E o horário é das 16 horas, a partir das 16 horas. Às 19, temos o estudo do livro A Gênese. Na sexta-feira, dia 10, voltamos ao estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, às 20 horas, com a nossa irmã Deusa Guimarães. Agora, iremos terminar a nossa transmissão. Boa noite e fiquemos com Deus.